Bom dia. Bom, é um prazer estar aqui falando com vocês. É um pouquinho fora do mercado que vocês estão vendo aí, que aqui nós temos máquinas, tubos, óleos, coisas que você pode palpar, sentir, beber, etc. Né? Mas beber é bastante, né? Tem bastante chopp por aí. Mas o que eu quero apresentar para vocês é um problema muito mais assim institucional. Eu e a Silvia vamos apresentar para vocês, porque impacta diretamente na lucratividade, na segurança e no bem-estar das empresas que vocês atuam. Um dos grandes problemas do nosso dia hoje é justamente vício, certo? Dependência. E não estou falando só dependência de álcool, drogas, etc. Nós temos hoje, os nossos filhos, por exemplo, hoje estão simplesmente, e vocês também, certo? Numa mesa de 5 pessoas, os 5 estão conversando no iPhone, inclusive entre eles, mas não sabem nem conversar. Então, o problema basicamente hoje é a lucratividade, o tempo que os seus funcionários, os seus colaboradores devem efetivamente contribuir para a sua empresa. Porque quem está pagando isso, esse vício, são vocês. Tá certo? Então, o que nós vamos apresentar, basicamente, eu e a Silvia vamos apresentar, é francamente focado em drogas. Mas acho que vocês devem, com a ideia que vocês têm, que isso vale para todas as atividades normais do nosso dia a dia. Tá? Então, se for jogo, se for trabalho em excesso, ou uso de smartphone, ou uso de substâncias químicas qualquer, porque hoje, inclusive, a própria Organização Mundial de Saúde reconhece que a dependência química é 60% em cima de substâncias lícitas, quer dizer, legais, que você compra no empório, no barzinho, na farmácia, etc., e apenas 40% está relacionado com drogas ilícitas, que entre elas cocaína, essas drogas sintéticas, crack e, inclusive, por enquanto, no Brasil, o THC. Então, eu queria que vocês usassem um pouquinho a sua imaginação, focassem um pouquinho disso aqui, e aqui, justamente, como nós podemos obter o máximo possível das nossas empresas, dos nossos funcionários, para que eles enfoquem na empresa, enfoquem em saúde, enfoquem em produtividade e, principalmente, enfoquem em segurança. Tá certo? Tá? Vocês veem esse roubo aí de 900 e poucos milhões, né, em ouro? Foi um inside job. E certamente alguém estava pagando uma dívida de drogas para isso aí. Então, em maior ou menor grau, isso está impactando na sua empresa. Não sei se vocês fizeram algum cálculo de dizer quanto eu estou perdendo em roubo, em fraude, certo? Em sabotagem, certo? Ou horas não trabalhadas, em falta, em assistência médica, etc. Tudo isso está não diretamente relacionado à falta de produtividade, porque a pessoa está fazendo alguma atividade, certo? Que não é focado no emprego deles, tá certo? Então, como eu disse, eu estou usando drogas e álcool porque são substâncias palpáveis, mas nós temos que fazer isso em todas as atividades que vocês têm na empresa. Então, o que nós vamos falar? Vamos falar sobre o custo global do tráfico, o prejuízo financeiro ao sistema previdenciário de saúde, o prejuízo à empresa, o custo do programa, se realmente o investimento nesse programa vale a pena ou não, a vantagem, resultados, lucros invisíveis do programa e o programa de controle de uso indevido de programas das drogas nas empresas. Isso aqui é justamente o ponto da nossa apresentação, que é o chamado CUID. CUID é Programa do Controle, C, do uso, U, I, indevido, D, drogas e empresa. Então, o programa CUID está bem dessa sigla. Muito bem. Qual o custo global do narcotráfico? Segundo a UNIDOC, que é o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime, já em 2012, mas isso já foi updated, né? Tá certo? Movimentava 850 bilhões anualmente. Hoje está muito maior que isso, né? Hoje está mais acima de $1 trilhão, porque se inclusive você tem que acrescentar ainda mais a isso o tráfico de armas. O consumo abusivo de drogas lícitas hoje, certo? Supera de drogas lícitas, o que eu apresentei para vocês agora. Todas as drogas são mais potentes. A cocaína é mais potente, a maconha é mais potente, os maconhas sintéticas é 800 vezes mais potente que a maconha que nós conhecemos e assim por diante. O efeito do maconha, não, maconha é uma droga que para mim me relaxa, etc. Acontece que o efeito do maconha na coordenação do psiquismo são mais graves do que o álcool do rebite, certo? Então, e essa discussão que nós estamos sobre maconha, medicinal é uma coisa, recreativa é outra coisa, certo? E o uso de ambos, certo?
o problema é imprevisível. Vocês beberam uma caipirinha hoje ontem à noite. Quanto tempo durou o álcool no seu corpo? 1, 2 horas. Se algum de vocês ou de seu amigo fumou um baseado, quanto tempo dura o efeito da maconha no seu psiquismo, coordenação, etc.? Você sabe? 6 a 12 horas. 6 a 12 horas, tá certo? Então vocês veem que é muito mais sério. Agora, rebite nem se fala, né? Tá certo que está proibido no Brasil, mas tem no nosso mercado. Alguns fatos. É a principal causa de violência. 70% das vítimas de morte violenta em São Paulo tinham cocaína no cabelo. 68% dos rodoviários têm álcool e ou drogas implicados. O consumo de drogas aumenta a razão de 10 a 15% ao ano. Então, a nossa discussão aqui não é saber o que está usando, mas por que está usando. Se você proibir uma droga, é uma sucessão para outra droga, tá certo? Às vezes muito mais potente. Certamente, se nós proibirmos maconha, não tem mais graça. Você vai para outra coisa mais potente. E assim por diante. Ok? Foi o que aconteceu com o rebite. Proibimos o rebite, o que aconteceu? Foram para crack. Então, hoje nas estradas brasileiras, você sabe muito bem, o rebite existe. É pequeno, mas hoje está crack no lugar do rebite. Certo? Prejudica a produtividade, pode destruir a vida normal, levando a dificuldades financeiras e abuso de cônjuges e crianças. Sem dúvida, você vê a violência doméstica, ninguém bate a mulher a não ser estar alcoolizado. Ou então sob efeito de cocaína ou de maconha. Tá certo? O uso tem relação direta com morbidade e expectativa de vida, e sobrecarrega colegas de trabalho, os empregadores, os sócios, comunidades e toda a família. Muito bem. Esse foi um levantamento do uso de drogas pelos caminhoneiros apresentado no Congresso do Mundo Internacional. Isso são dados do próprio Denatran. Cocaína. E essa cocaína, mais da metade é crack. Isso nós sabemos porque nós fazemos testes no Maxilabor, as drogas. Então, quando a gente detecta cocaína, nós podemos distinguir dentro da máquina o que é cocaína mesmo e o que é crack, porque a molécula é um pouquinho diferente, né? Tá certo? Então, mais da metade é crack. E você sabe o problema de crack, né? Maconha é importante, etc, etc. E nós não temos aqui o álcool, tá certo? Que nós já sabemos que eles têm o bafômetro. Mas o teste desses aqui, a Polícia Rodoviária não aplica ainda. Mas nós já aplicamos. Certo? Maxilabor tem um programa junto com a Polícia Rodoviária Federal de fazer um trabalho de campo. E olha, nós fizemos de mais de 2.300 funcionários, caminhoneiros e pessoas de viagem. Nós tivemos uma positividade de quase 18%. É o mais alto positividade de todos os estudos até hoje no Brasil. 18% dos caminhoneiros estavam flagrados com drogas, sem contar álcool. E metade era cocaína. Ok? Então, segundo a Denatran, entre 94%, quase 95% envolvidos em acidentes, 38% apresentam sonolência e 35% praticamente usavam substâncias ilícitas. E provavelmente mais uns 30% estavam usando substâncias lícitas. Remédio para dormir, remédio tranquilizante, antidepressivo e, obviamente, álcool, que é uma substância lícita. Certo? Desde 2008, o uso de cocaína crack superou o de maconha no âmbito ocupacional, quer dizer, dentro das suas empresas. Qual o problema? Nos Estados Unidos, o custo anual de uso de drogas, sem contar mortes, sem contar tráfico, não estou falando de tráfico, hein? Nós vamos falando de prejuízo patrimonial, é 300 bilhões de dólares só em perdas patrimoniais, furtos, faltas, acidentes e assistência médica. No Brasil, segundo o BID, Banco de Desenvolvimento, ele dá em custo de 0,5% a 5,4%, ou seja, em torno de 25 a 30 bilhões anualmente. É quase igual ao nosso custo de previdência social, anualmente. 71% das pessoas com drogas estão empregados. Não é aquele cara de rua, aquele morador de rua, não. Está trabalhando na empresa. E que nenhum médico que não está treinado consegue identificar. Certo? Você tem uma pessoa que tenha experiência com isso para ser. Certo? O uso de drogas ilícitas é frequente, certo? E muitos supervisores e colegas ou acobertam, ou não suspeitam, ou principalmente, mesmo suspeitam e não sabem como lidar. Bom, é um problema dele pessoal, não vem comigo, tá certo? É da intimidade deles, né? Então, etc. Só que está impactando na segurança e no lucro das empresas.
Segundo o National Drug Institute, 70%, reiterando o que eu falei, hein? Não é só, aqueles dados são brasileiros, agora esses dados são internacionais. 70% dos usuários de drogas ilícitas estão ativos no mercado de trabalho. 40% dos acidentes de trabalho estão relacionados ao uso de álcool ou drogas. E 75% desses estão relacionados ao uso eventual. Quer dizer, não é o cara que é viciado, aquele cara que cheira álcool quando entra, ou que anda assim meio torto. É a pessoa que você vê, ele usou, fumou de manhã, ou fumou à noite, ou usou à noite anterior e está trabalhando lá na empresa. Qual o prejuízo financeiro disso? Então, segundo a Previdência Social, certo? Esse foi da Folha de São Paulo. Não teve nenhum levantamento novo a partir disso, mas certamente é maior do que não vou entrar no outro gráfico. 125 mil auxílio-doenças, 70 mil pedidos de afastamento, só por cocaína e crack. Afastando cocaína, crack, fentanilo com maconha é 8 vezes maior do que o consumo de álcool. Tá certo? Com um grande problema. Álcool você cheira. Quer dizer, você consegue cheirar na pessoa. Maconha, cocaína, você não consegue detectar pelo bafo ou da pessoa. Tá certo? Então, você aqui, olha, o que aconteceu de 2000 a 2012. Auxílio-doença de álcool é estável. Olha aqui com drogas. Cada vez maior. E quem vê a violência no Rio de Janeiro, em São Paulo, Araraquara, qualquer cidade, está diretamente relacionado com o uso de substâncias químicas no mercado. Tá certo? Olha o que acontece com o cérebro de uma pessoa que usa o álcool, depois de 20 anos. Esse é o cérebro de uma pessoa normal. Então, é o chamado SPECT, é uma tomografia funcional, e ele é gradado em termos de temperatura. Aqui tem alta atividade e aqui é baixa atividade. Ok? Então, atividade metabólica. Esse é uma pessoa, depois de 15 anos de uso de álcool pesado, o que é o cérebro dele? Esse é invertido, né? Eu não consigo inverter isso aqui. Essa é a frente, que responde a isso aqui, e essa é a parte de trás. Esses buracos são áreas não funcionantes do cérebro. Isso é álcool. Então, vamos ver depois o que acontece com maconha. O que acontece com maconha? Maconha atua em todas essas áreas. Por que maconha leva a dependência? Não leve a engano que maconha não é dependência. Mentira. Maconha leva a dependência sim. 18 a 20% que usa maconha são viciados em maconha. Certo? Por quê? Porque ele justamente acumula na área da recompensa, o locus de recompensa. Então, aquele lá que vai dizer, eu preciso usar porque tenho uma satisfação com o uso dela. Tá certo? E olha aqui, olha, a de coordenação. É por causa disso que a maconha é tão mal ou pior que o álcool, porque ele ocupa o órgão da coordenação, que é justamente o cerebelo, certo? E ele não tem velocidade, capacidade de reagir diante de uma acidente ou emergência dentro da coisa. Agora, vê, a área de visão não está afetado. Então ele enxerga direitinho. Ok? Muito bem. Esse é um trabalho feito na França, mostrando atividade cerebral com a pessoa, controle, e o que usa logo uma hora depois de usar cannabis. Olha a atividade cerebral. Tá certo? Ele toma para ficar relaxado, realmente relaxa mesmo, certo? Imagina ele pegar um caminhão, um avião. Não, eu só não fico nervoso pegando um avião, então eu tenho que fumar maconha para ficar tranquilo. Tá certo? Tranquilo mesmo, o cérebro inteiro fica tranquilo. Tá certo? Isso é feito na Saint Paul, certo? E na Universidade de Barcelona, esse trabalho feito lá. E outro trabalho feito no Chile, mostrando essa mesma. Olha aqui, novamente, cor com atividade metabólica, tá certo? Olha aqui, a parte aqui atrás, né? De reação. E olha aqui, azul, friozinho, ou seja, a atividade metabólica diminuída. Então aqui tem a comprovação científica, certo? O que acontece quando usa substâncias inócuas como maconha, tá certo? O que acontece após 12 anos de uso de maconha? Você lembra aquele do álcool, né? A mesma imagem normal e a imagem de uma pessoa após 12 anos de uso de maconha. Como esse jovem começa a usar maconha com 14, 15 anos, quem já usou maconha sabe muito bem disso, ou tem filho que usa maconha, 12 anos está com 27, 28 anos, 30 anos.
Olha o cérebro desse cara. Não é muito diferente do cara que estava usou álcool. Está cheio de xinga o alcoólatra, o bêbado, o bebum, e quem xinga quem usa maconha. Está aqui, ó, o cérebro dele. Muito bem. Esse aqui acontece quando uma pessoa usa cocaína ou crack. Atividade cerebral normal, 10 dias depois de uso abusivo, olha aqui, atividade cerebral. Esse não está... Entenda uma coisa, ele usou cocaína, estimulou o cérebro dele, certo? Agasta todos os seus neurotransmissores. O que acontece com ele 10 dias depois? Opa, desculpe. Certo? Aqui, não recupera ainda a atividade cerebral porque ele gastou todos os neurotransmissores, certo? Esvaziou, né? E mesmo 100 dias depois de um uso abusivo de cocaína, ele ainda, ou crack, mesmo assim ele não consegue recuperar a sua atividade. Muito bem. Prejuízo das empresas. São 5 exemplos que eu vou mostrar para vocês com o que acontece. O primeiro, esse foi que começou todo o programa de prevenção de uso de droga nas empresas. O capitão do Exxon Valdez, no Alasca, ele estava bêbado, o avião perto da costa, ele chegou, certo? E provocou o primeiro e mais importante desastre ecológico pelo vazamento de petróleo. 37 milhões de petróleo bruto, prejuízo de mais de 14 bilhões e subindo. Exxon está pagando a conta até hoje, 14, 15 anos depois, tá certo? Ou não? 30 anos depois, né? 20 anos depois. Não, 30 anos depois, ainda está pagando, tá certo? E é o prejuízo à indústria aqui. 30 anos depois, o Exxon ainda está pagando o prejuízo ecológico desse acidente. Esse foi uma siderúrgica aqui no Brasil. E não tinha programa de álcool, de drogas. O que aconteceu? Um dos transversores lá estava manipulando aquele cadinho de 60 toneladas de aço derretido, sob efeito, caiu, matou 5 supervisores seniors e 35 funcionários. Semana seguinte começou o programa de drogas e álcool, nunca mais teve acidentes. Ficou 0 de acidentes. Uma empresa, uma cirúrgica nacional. Trabalha conosco até hoje, a Maxilabra. Esse é aquele caso do piloto da Varig naquela época, que estava viajando para o norte e de repente o sol estava do lado direito em vez do lado esquerdo. Caiu, certo? 12 mortos e não tivemos informação que ele estava usando cocaína. Certo? Esse aqui da British Petroleum no Golfo do México, certo? Em 2010, então, ou seja, 9 anos atrás, pagando até hoje o desastre ecológico para toda a costa do Golfo do México, etc. Certo? Então, as consequências de usos. Falta trabalho 5 dias ao mês, ou seja, 3 vezes mais, causa 70% dos acidentes, é 33% menos produtivo e tem 77% de probabilidade de ser mandado embora. Certo? Segundo a Fiesp, vocês conhecem aqui no Brasil, e a Associação de Manufatores Americanos, acidente de trabalho 5 vezes maior, acidentes de carro doméstico 9 vezes maior, provocar acidentes dentro do trabalho 3,6% mais, ou vendo colega 3 vezes mais, assistência médica custa 3 vezes mais, 2 vezes mais chance de ser demitido, absentismo 3 vezes mais, havia as máquinas, etc., ou seja, por fraude, sabotagem e tudo, e danos à imagem. Está lá estampado, a Globo chega, pá! Nós tivemos 2 casos aqui. Um foi a Dupont na Anchieta, que pintou a Anchieta com tintas, era um terceirizado, e um ônibus de uma empresa, certo? Matou uma velhinha na rua porque o cara foi parar no bar para beber, certo? E é de um amigo meu. Além disso, mais de 80 roubam para manter o vício, o custo de demitir o dependente, certo? Custa mais de 10% do seu pagamento, há risco de chantagem, como eu disse para vocês, e principalmente o risco de tráfego. Um amigo meu, o Vandir, que era médico de trabalho, ele não é médico de trabalho, mas ele trabalhava na Ford, ele falou assim que tinha até um lugar na geladeira, atrás, tinha os pacotinhos deixados, né, para o tráfego. Hoje é mais fácil, né? Certo? A casa da intranet, hoje tem o tráfego dentro do trabalho. O que os empregados relatam? A Silvia vai entrar isso um pouquinho mais em detalhe depois, então só vou citar isso aqui, mas ela vai entrar em detalhes daqui a pouco, certo?
E o presidente de Cubatão diz assim, é menos preocupante como o trabalhador entra do que quando ele sai. Ou seja, consuma dentro das empresas. Ok? O programa Cuide. Nós procuramos através do programa Cuide, um ambiente de trabalho seguro, saudável e produtivo. De que maneira? Tem 5 etapas. Então, precisa implantar política, treinamento de supervisores, sensibilização dos funcionários, o teste toxicológico é extremamente importante e, obviamente, nós temos que tratar essas pessoas identificadas e não dispensar os mandados embora. Como nós detectamos? Nós temos 3 matrizes. Nós temos cabelo, vocês já sabem, né? Quem é caminhoneiro sabe bem disso. Urina, que é o mais antigo, e a saliva, a boca, que é o mais recente. Por que um ou outro? Cada um serve um propósito. Se você tiver um acidente, não adianta esperar a urina. A droga só vai aparecer 8 horas depois. Então você tem que ir no oral. 15 minutos depois do uso, até 12 horas, eu consigo detectar na saliva a presença dessas substâncias químicas. Não é bafômetro, é saliva mesmo. Então, fluido oral. De 15 minutos até 3 horas. A urina, de 8 horas até 4 dias depois. E cabelo? Não adianta, cabelo é só daqui 2, 3 meses vai detectar no cabelo. Então, para que serve cada um? Se você quiser saber acidentes, é saliva ou sangue. Sangue é proibido. Urina. Urina é usado para quê? Para programas de empresas livres de drogas. E cabelo? Antes de contratar, eu quero saber se é usuário de drogas ou não. Então, é um exame pré-ocupacional. Tá certo? No mundo inteiro, assim. As grandes empresas, todas de aviação, a Latam faz isso com a gente, a Gol faz cabelo com a gente, na pré-admissional de qualquer funcionário, seja comissário, seja mecânico, seja piloto de avião. Então, faz cabelo e saliva justamente conosco, com esse intuito de não permitir entrar uma pessoa que fez uso nos últimos meses de drogas. Não é confiável. Tá certo? Bom, isso eu vou passar, né, certo? Então, como que é feito no mundo inteiro, certo? Então, por exemplo, na Europa é assim. Você testa bafômetro para álcool e a teste de saliva para saber se a pessoa está usando drogas ou não, etc. O Maxi Labro é o único laboratório no Brasil que tem detecção nas 3 matrizes, saliva, urina e cabelo, certo? Ok? Então, esse é o nosso teste de saliva, já aprovado pela Anvisa há mais de 3 anos. É o único laboratório que tem prova, a triagem, quer dizer, teste rápido, imediatamente, em menos de 5 minutos nós detectamos a presença da saliva, certo? Depois, esse teste é comprovado em laboratório, porque é obrigado por lei, e ao mesmo tempo é levado uma amostra de contraprova, porque a lei brasileira exige que você tenha. Então, é o único sistema no mundo que tem as 3 fases na saliva. Na urina, também tem teste rápido, certo? E depois aqui é a prova, o confirmatório, e esse a contraprova. Contraprova que é guardado por 1 ano para qualquer questão jurídica, etc. Ok? E o cabelo, que vocês sabem, é feito em 2 envelopes, é guardado por 5 anos, certo? Para detectar uma série de drogas. Para isso, nós temos, é necessário, no análise temos, como eu falei, a primeira é triagem, para ser imediatamente se é positivo ou negativo, mas sendo positivo tem que ser confirmado em aparelho chamado líquido, cromatograma líquido com espectro de massas, porque uma vez identificado, não há juiz no mundo que vai contestar essa prova, certo? Eu posso dizer para vocês, Maxi Labro tem 20 anos, nós nunca fomos questionados quanto ao resultado da nossa análise. Todas as outras empresas foram, até hoje, nós nunca fomos questionados por juiz, justamente por quê? Porque nós temos ISO 17025 em todas as 3 matrizes. Muito bem, então essas são as nossas máquinas, né? Esse é o LC, GC-MS-MS, e esse é LC-MS-MS. Bom, são coisas de laboratório. A lei do caminhoneiro, certo? Tem 2 partes, uma é o CNH, mas essa aqui, que é a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social, exige o quê? Que o CAGED, que a empresa faça teste de cabelo na admissão e na demissão. Ok? Bom, vou passar rapidamente por isso aqui. O ANAC, a REBAC, desde 2011, só uma coisa. O programa do ANAC, nós contribuímos, o Maxi Labro contribuiu em 70% do programa deles. Claro, depois houve outras mudanças. Então, o Coutinho,
etc. O doutor Eduardo Coutinho chamou o Vandir e eu para participar, porque nós tínhamos o programa já de cabelo, de urina, aliás, já vigente. Então, esse programa é de 6. Lembra que é importante que é o exame, atividade, risco, certo? E segurança operacional. Mas o que nós estamos promovendo e como todas as empresas fazem, é o seguinte, não é só ARSO, porque até a secretária ou até uma pessoa burocrática pode estar prejudicando a empresa, dizendo quando vai ter trânsito de dinheiro, de ouro, qual avião vai transportar, tal. Então, não é só o mecânico ou o piloto que deve ser. Nos Estados Unidos, a empresa inteira tem que fazer exame de drogas, desde que seja direto ou indiretamente relacionado com o transporte. Até quem fabrica o parafuso que vai entrar na porta do avião, aquela empresa tem que fazer o programa de drogas. Certo? Então, vocês já sabem bem, ANAC, acho que o Prevon já explicou bem, né, o programa do REBAC 120. É só para terminar rapidamente, que eu ultrapassei meu horário, os resultados. O que quer dizer? Redução de 97% nos acidentes, redução de 90% nas faltas, 88% de problemas disciplinares e 93% de diminuição em erros de trabalho, uma vez que o programa seja consistente. Tá certo? Os benefícios. R$1 gasto nesse programa é um economia de 12. Isso é comprovado. A Delta Airlines, quando fez esse programa, $1 resultou numa economia de $27. E tanto hoje é uma das companhias aéreas mais seguras do mundo, tá certo? 90% de taxa de recuperação das empresas que nós prestamos serviços. 75% de redução de trabalhos. E custo da reabilitação é metade de recolocação e substituição dos empregados. Esse é o nosso resultado da Embraer, certo? Esse é um programa de palestras, atenderam só isso. Em 3 anos com o programa de testes, atendemos quase 150 pessoas, metade dos quais apresentaram-se voluntariamente, sem precisar fazer exame. Então, é um programa que funciona. Aqui, na Caterpillar, certo? O que aconteceu? Olha, diminuição de 80% de acidentes e 83 acidentes, absenteísmo também caiu para menos de 30%. E o que aconteceu aqui? Certo? Aqui. Começou com um programa de positividade extremamente alto e terminou em em torno de 1,5% de testes positivos ao longo. Nós entramos no programa aqui. Tá certo? Aqui. E o que tem? Recuperação. Mais de 90% de recuperação na Caterpillar depois que entraram com a gente. Aqui é de uma empresa de transportes, olha aqui, começou com 9,3% no 4º ano, certo? Resultados positivos, menos de 0,79%. Na permissão, 1,78%. Não adianta entrar naquela empresa que tem testes, ele já sabe que usa drogas, não se candidata àquela posição. E na Goodyear, nós temos recuperação, desculpe, aqui não consigo corrigir, aqui tem 78% índice de recuperação. Então, a diminuição acentuada de prejuízos, os custos de seguro-saúde podem diminuir, a empresa de seguros diminui seu prêmio porque você tem um programa, certo? Houve queda significativa de acidentes ocupacionais, com melhor recolhimento do fundo de acidentes de trabalho, e nos Estados Unidos ela gera lucros e são vistos como um investimento. Então, melhor época para plantar uma árvore? Não, eu sou chinês, né, gente? Tenho que falar isso, né? 20 anos atrás. Qual a próxima? A próxima melhor, hoje, se possível. Ok? Obrigado. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Silvia Morgado, trabalho junto ao Maxilab, desenvolvendo os programas e as políticas de dependência química no ambiente de trabalho, mas eu tenho um histórico anterior, há mais de 25 anos, com praticamente os mesmos parceiros também no desenvolvimento de programas. Então, o programa Cuide, que tem essa finalidade que o doutor já explicou, ele além, obviamente, de apoiar, de ser uma ferramenta gerencial importante para a empresa, não só pela redução de custos, com absenteísmo e outras coisas, mas principalmente por uma questão de responsabilidade social junto à empresa e à sociedade como um todo, né?
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ok. A gente já foi falando, o doutor já explicou, a intenção do CUID era justamente servir como uma ferramenta para melhorar a segurança, a produtividade e, obviamente, a relação de saúde, até porque os dados que o doutor já mostrou anteriormente, a gente sabe que no ambiente de trabalho as consequências do abuso de álcool e outras drogas estão associadas 3 vezes mais. Pessoas sofrem acidentes de trabalho pelo abuso de álcool e outras drogas. A mesma coisa só acontece com os acidentes domésticos e de carros, como a gente havia dito. 3 vezes mais envolvendo colegas esses acidentes, né? 3 vezes meia mais em relação a provocar acidentes. Sofrem 2 vezes mais demissões, 3 vezes mais utilizam assistência médica. E aqui eu gosto de fazer um lembrete. Para muitas empresas é extremamente importante saber que se um dependente químico, um abusador de drogas, utiliza 3 vezes mais o plano de saúde, a família dele chega a usar até 10 vezes mais. Aí você vai dizer, mas todos usam drogas naquela casa? Provavelmente não. Mas estão afetados emocionalmente, estão com os sentimentos embotados, e isso, em geral, provoca sintomas, né? Situações de desconforto muito grande que necessitam da utilização do plano de saúde, fisicamente falando, não é coisa de invenção, né? A codependência é uma doença tão séria quanto a dependência química, e muitas vezes você não tem o dependente químico trabalhando com você, mas às vezes o familiar de um dependente químico pode estar na tua área de trabalho. Ele talvez nem positive para drogas, ou às vezes até sim, porque ele usa tranquilizantes, ele usa ansiolíticos, ele vai fazer quaisquer coisas para aliviar aquela tensão. E muitas vezes isso vai repercutir no absenteísmo, vai repercutir na qualidade de relacionamentos com a equipe. Isso fica bastante claramente mostrado. A gente está falando... A gente está falando ainda que eles faltam 3 vezes mais ao ambiente de trabalho, e os codependentes também têm um índice parecido, embora não seja por eles, mas a falta muitas vezes é motivada pelo dependente químico que lá não estava, não voltou para casa, ou coisa parecida, impactando naquela família e comprometendo a produtividade dela. Danos para a imagem, já foi dito pelo doutor, né? A gente tem várias histórias que a gente vem acompanhando de empresas que contratam serviços terceirizados e que, posteriormente, ao sofrer um acidente de trânsito ou coisa parecida, está lá, o nome da empresa transportadora é X, mas quando a carga se despeja, ela é de empresa X ou Y. E é isso que importa muitas vezes para a empresa. Com isso, a gente também está mostrando, né, que a gente aqui o doutor já havia explicado, que há várias razões para que um programa desse se estabeleça na empresa, como já foi dito. A gente pode encontrar várias portas de entrada. Se a gente começar pela direção da empresa, muitas vezes tem uma preocupação muito grande em relação à imagem. A gente tem uma responsabilidade, a responsabilidade social hoje é bastante significativa para muitas empresas, às vezes até estendem os seus programas, não com, às vezes, as análises toxicológicas, mas orientação, o encaminhamento, a utilização dos planos de saúde para os familiares e, às vezes, até mesmo para a comunidade local. Muitas dessas empresas, como a Vale mesmo, em algumas regiões menores, são extensivos à comunidade, pelo menos a sensibilização, orientação sobre o problema, está sempre em pauta, né? Eles são bastante preocupados com o impacto no clima organizacional, por todos os motivos que a gente já ouviu o doutor explicando, e por aqueles números tão qualificados, né? E, obviamente, com o desempenho da sua empresa, né? Isso é uma porta de entrada. A gente precisa avaliar situacionalmente essa empresa para a gente saber o que isso importa. Por que essa empresa teria? É por força de lei ou ela pode ter uma outra motivação tão importante quanto? Recursos humanos, de uma maneira geral, podem estar bastante preocupados, ou qualidade de vida, às vezes também é o nome de um departamento hoje, eles normalmente têm uma preocupação grande hoje relacionada à qualidade de vida dos seus funcionários, que obviamente, se não forem boas, vai impactar no clima de equipe e tudo mais. Absenteísmo, como já mostramos, que é realmente
comprovado, né? Problemas financeiros e familiares, que são bastante recorrentes, principalmente quando se tem departamentos de serviço social, é ali que se pede isso, ou às vezes até mesmo para os gestores, dependendo do fluxograma ali daquela empresa. A utilização dos planos de saúde, às vezes é um problema a ser administrado, e a seleção e treinamento, né? E inclusive tratamento, ela sabe o que ela pode fazer. As empresas hoje tinham um grande impeditivo para pensar num programa. Elas tinham medo de que aparecessem muitos casos e elas não teriam recursos financeiros para utilizá-lo. Mas desde 2000 a gente tem uma lei de saúde, dos planos de saúde, que é a 9656, que estabelece que todo plano de saúde tem que oferecer um recurso para tratamento de dependência química. Qual é? Se é agradável ou não, se é a metodologia que te importa ou não, é outra história, mas que eles são obrigados a oferecer, são. Então, se isto é uma preocupação para a empresa, hoje ela já sabe que ela tem um serviço contratado. Ela não vai ter isso como impeditivo de desenvolver um programa, né? E, obviamente, ela tem que saber e preparar os seus profissionais para que eles saibam selecionar melhor a sua clientela que ali está chegando. Isso legal porque, como já dissemos, se fizer um exame através do pelo ou do cabelo, ela pode identificar precocemente se aquela pessoa está apta ou não para trabalhar. Não que seja garantido 100%, que a gente não vai contratar alguém que possa vir a desenvolver um problema mais tarde. Mas, normalmente, é bastante compreensivo e é bastante útil a ferramenta. O desenvolvimento de programas como o instrumento das análises toxicológicas. A medicina ocupacional tem sempre uma preocupação, junto às patologias, a utilização do plano de saúde e o número de afastamentos hoje por saúde mental. É grande o número de funcionários afastados, de uma maneira geral, das empresas, por problemas relacionados à depressão, a pânico, que às vezes tem como fundo o abuso de álcool e de outras substâncias, inclusive as substâncias ilícitas, que quando expelida, quando autorizadas por um médico, torna-se lícita. O caso de benzodiazepínicos, o caso de medicações que possam ser necessárias. Então, mesmo sendo uma droga recomendada, muitas pessoas podem tornar-se dependentes e ter um problema. Isso gera um afastamento e, às vezes, a gente não sabe que é por isso. A empresa nunca tinha tomado atenção de que poderia ser um problema outro de dependência. E a gente constata isso na verificação situacional da empresa, né? A segurança, obviamente, tem uma grande preocupação na prevenção de acidentes. A grande maioria, como a Caterpillar, que foi citada, a Embraer, tem um escopo, a grande porta de entrada é segurança. Então, a ideia é risco zero, né, para a segurança, por isso é uma importante porta de entrada. E muitas vezes o sindicato deve ser parceiro, a gente convoca para que seja, justamente porque ele está interessado. Se dependência química é uma doença, e sabemos que ela deve ser tratada. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E a empresa tem todos os recursos, até porque a gente passa grande parte da nossa vida dentro da empresa, né? Nossa história acontece ali dentro. Nossa transformação, tanto para positivo ou não, acontece no ambiente de trabalho, onde as pessoas podem, obviamente, estar percebendo essa situação. Bom, o CUID tem o objetivo, como já dissemos, de elaborar, desenvolver estratégias eficazes para reduzir esse impacto todo negativo que a gente apresentou, né, pelo consumo de álcool e de outras substâncias, principalmente no ambiente de trabalho. E é muito importante dizer o seguinte, a gente tem uma distinção muito clara no desenvolvimento desses programas. Ninguém faz campanha contra álcool, ninguém faz campanha contra drogas. É importante dizer que álcool e outras drogas, como são alteradores de comportamento, do estado de consciência, muitas vezes, do humor, não combina com o trabalho. Mas não combina com o indivíduo que está dirigindo a empilhadeira, né? Ou numa grua, seja o que for, mas também não combina com o professor que está dando aula. Não combina com o indivíduo que está servindo o teu café na aeronave, ou que vai levar tua bagagem. Não combina com o ambiente de trabalho, ponto e simplesmente. Então, não é uma campanha contra, a gente só está dizendo
que a utilização de substâncias não é permitido porque realmente prejudica a segurança de todos, né? E justamente por causa do humor, de uma série de coisas que a gente tem visto, como já foi apresentado em relação à violência. Bom, as etapas de desenvolvimento desse CUID estão associadas a assessorar e a formar um comitê multidisciplinar, onde nós também podemos desenvolver ou adequar a política dessa empresa, principalmente o que fazemos junto à RIBAC 120, né, a portaria da ANAC, onde nós desenvolvemos a política, o programa, baseado no que a RIBAC nos solicita. Treinamos gestores como... Treinamos gestores como importante via de encaminhamento desses casos, porque os gestores ficam mais tempos com essas pessoas do que normalmente outros ficariam, e é possível a percepção da mudança de humor e comportamento nesse estágio. Então, é bastante utilizado. E ainda porque a gente dá isso para o gestor como um instrumento gerencial para administrar problemas pessoais que interferem no desempenho. Porque é isso que acontece. Quando as coisas não vão bem na minha vida pessoal, não dá para eu entrar para a empresa e desligar minha chavinha daquilo que eu estou vivendo lá fora. Normalmente vem comigo os meus problemas. Por mais sensatez que eu tenha, isso pode influenciar nesta situação. Então, isso é uma das coisas importantes. A sensibilização dos funcionários é uma outra etapa depois de desenvolvida a política aprovada, treinados gestores para lidarem com o assunto. E os gestores não estão sendo capacitados para lidar com a doença. Os gestores estão sendo capacitados para lidar com problemas de desempenho. É isto que ele tem que abordar, mas ele precisa conhecer sobre o uso, sobre o abuso, saber que ele tem uma ferramenta que vai ajudá-lo caso ele identifique um problema. E como isso deve acontecer. Sensibilização e esclarecimento a todos os funcionários. A lei do Brasil diz que, principalmente quando você tem o instrumento das análises toxicológicas, de que não há nenhum impeditivo que você tenha o instrumento de testes, de testagem no ambiente de trabalho. O que ele está dizendo é que precisa ser clara, objetiva e muito bem informada. Então, desde que todos os seus funcionários sejam cientes de que você tem esse programa, nenhum impeditivo, nenhum junto à Justiça, seja do Trabalho, seja o Ministério do Trabalho Público ou não. Então, a gente não tem essa coisa. As análises toxicológicas, como já foi mostrado, é um importante instrumento de dissuasão do uso, né? E que muito contribui, porque deixa de ser, eu acho que você tem um problema, e passa a ser, aqui tenho a prova de que você estava sob efeito. O que podemos fazer para te ajudar? Como podemos encaminhar, como podemos adequar essa situação, né? E também oferecemos, através de um especialista, o diagnóstico, para saber, né, qual é o padrão de consumo dessa pessoa, se a gente está falando com um usuário recreativo, se a gente está dizendo que essa pessoa é uma abusiva, ou se ela já é um dependente e precisa de um encaminhamento mais adequado. Então, nós oferecemos desde a preparação de uma política até o diagnóstico e encaminhamento para tratamento, se houver necessidade. Então, a gente pode apoiar a empresa em qualquer fase do processo. Aqui o doutor já explicou, né? A gente encontrou esses resultados em todas as empresas que a gente tem atuado nesses anos, e não é diferente no exterior também. Então, aqui alguns dos clientes que a gente tem e que utilizam os nossos serviços, seja para análise toxicológica, seja no CUID, quanto gerenciador dos programas e da assessoria para eles. Então, nós estamos à disposição para quaisquer perguntas que vocês tenham. Eu queria só complementar uma coisa. Muitas vezes eu sei assim, mas eu não tenho problema de droga nas empresas. Né? O que eu mais escuto, é assim, não, eu conheço cada um dos meus funcionários. Vamos fazer uma simulação aritmética muito simples, né? Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, que eu sou assessor, ou então da própria Ministério da Saúde, levantamentos feitos aqui no Brasil, nós sabemos que, mais ou menos, segundo 17% a 18% das pessoas estão dependentes de drogas, tá certo? E, segundo estatísticas, 60% das pessoas usaram ou maconha ou cocaína abusivamente
anualmente, certo? Isso é estatística da Ministério da Saúde. Ok? Então, se você pegar esses números, 60%, se a empresa tiver, não tem ninguém, certo? Outra empresa usando 120, tá certo? Então, você falando essas estatísticas, certamente, qualquer empresa, alguém está usando. O que a Silvia falou também, que é importante, é o seguinte, muitas vezes uma pessoa está usando, mas ele não usa, mas o filho dele usa. Ou alguém dentro da família impacta no trabalho dele, entendeu? Nós não queremos proibir o uso de álcool, nós temos apenas, ou drogas, aliás, nós queremos apresentar um programa que seja consistente e que impacta numa qualidade de trabalho, de vida melhor nas empresas. Então, várias vezes, eu não tenho problema de droga na minha empresa, então fazer um testezinho. Então, nós até distribuímos uns testes assim, para eles fazerem aleatoriamente. A pessoa ficou assustada, certo? Quando ele descobriu que melhores funcionários dele estavam usando drogas, certo? Justamente para melhorar o seu desempenho, ou estar muito relaxar, alguma coisa. Isso aqui acabou impactando na qualidade. Todas as grandes empresas que nós entramos, de uma forma ou outra, Caterpillar, por exemplo, nós fomos chamados por quê? Porque o uso de drogas era tão forte na área de Piracicaba que não conseguiu nem contratar pessoas mais em Piracicaba. Quase todo mundo estava usando. 3 anos depois que nós entramos na empresa, eles estavam importando funcionários, trabalhadores de 50, 60 quilômetros de lá. 3 anos depois, Piracicaba limpou. E conseguiu entrar. E realmente, aqueles gráficos de queda é de todas as empresas. Então, o que nós queremos, através do programa Cuide, não é fazer um teste, não é fazer... O exame toxicológico faz parte integrante do programa, porque é como radar na estrada. Você diminui a velocidade, por quê? Porque tem lá 70, 80 km por hora? Não, porque você sabe que daqui a pouco ou vai ter um radar móvel ou vai ter um radar fixo. Isso é exatamente o exame toxicológico. Mas é todo o programa. Primeiro você tem que ter a política, você tem... Outra coisa, o programa não é obrigatório. As pessoas entram voluntariamente no programa, certo? Então tem toda a sensibilização, etc. E sabe qual a porcentagem de adesão? 98%, 99%. Certo? Mesmo entre os usuários. Porque ninguém quer ser dependente de ninguém, muito menos uma substância química. Tá certo? Bom, desculpa, é a sua vez de fazer perguntas. Se você quer fazer uma pergunta. Doutora Silvia e doutor Anthony, parabéns aí pela apresentação. Eu sou o doutor Alexandre Cardoso, eu sou engenheiro agrônomo, sou entomologista e professor numa faculdade de agronomia. Realmente nós estamos aí diante de um problema muito grave, sério e recorrente aí na nossa sociedade. Ao longo da minha trajetória profissional, eu lidei muito diretamente lá na ponta com o trabalhador rural, principalmente com o canavieiro, né? Hoje nós já tivemos uma transformação muito grande aí, né? Eu hoje atuo no Instituto Federal São Paulo, Campos Barretos, na Faculdade de Agronomia lá, mas já trabalhei em várias regiões canavieiras do Brasil. E eu, durante 20 e poucos anos, acompanhei aí um progresso de uso de entorpecentes pelo trabalhador rural. Eu estou colocando o canavieiro como um exemplo, mas não é só ele, até por conta da exaustão, né, que o leva principalmente ao corte de cana. Hoje as máquinas entraram por uma questão de legislação, tem todo um contexto, mas ainda se observa. Então, assim, diante de todos esses números alarmantes, há algum trabalho que vocês conheçam, que vocês possam coordenar, de acompanhamento mais efetivo, voltado para o homem do campo, para o trabalhador rural? Existe? É essa a pergunta central. Porque realmente eu venho acompanhando um aumento muito grande, muito significativo de consumo de droga entre os trabalhadores rurais. Obrigado. Olha, há alguns anos atrás, nós já desenvolvemos programas em algumas usinas, até por força de mercado, onde o seu, por exemplo, usina de cana, onde o seu comprador exigiu que aquela empresa tomasse uma atitude, porque foi visto lá tanto crianças no canavial trabalhando, quanto pessoas utilizando crack no canavial. Então veio a empresa compradora internacional, que comprava bastante do açúcar dela, e disse assim, olha, ou você tem um programa, ou eu não compro mais seu produto, porque eu não quero
que o produto, o açúcar que eu uso no meu alimento, seja associado ao tráfico de crianças, ao trabalho escravo e o consumo de drogas. Então, a gente já tem exemplo de empresas, né? A gente tem uma parceria com a COSAN, que tem já, obviamente, várias usinas, e que esse programa é extensivo também ao trabalhador rural. Né? É óbvio que fica sempre centrado nas áreas de maior risco, mas a gente entende que isto... Então, eu acho que isso já melhorou, porque até uns 10 anos atrás, 15, a gente não tinha essa realidade, nem na construção civil e muito menos no campo. Né? Hoje, eu acho que a gente já começa a ver uma coisa importante por aí. Tá? Essa é a notícia que a gente tem. Tá? Olha, como a Silvia estava apresentando, realmente nós não temos dados específicos, nós temos apenas indícios. E nós temos também indícios na área dos caminhoneiros. A gente vê aqui, mesmo com essas novas legislações, humanizando o horário do trabalhador, do caminhoneiro, ainda assim existe uma quantidade, um número muito grande de motoristas e de outras áreas, por causa de pressão, por causa do problema socioeconômico que nós estamos enfrentando no Brasil agora, o consumo de drogas tem aumentado em todas as áreas das empresas. O que nós podemos dizer assim, quem aderiu ao programa CUD, que nós temos esse tipo de programa, o uso de drogas pode ser 15, 20, até nós tivemos uma empresa que deu 28% de positividade. Ao longo de 2, 3 anos, ele cai para 1,7%, 1,8% de exames positivos. Segundo lugar, talvez a gente está tão acostumado, a gente não fala para vocês. Quando nós instituímos o programa, não é universal, não é que 100% dos funcionários vão ser testados. É sistema de triagem. Estatísticas mundiais mostraram que no processo randômico, nós só fazemos 30% dos funcionários no ano. Ou seja, 2,5% do força-trabalho por mês é testado randomicamente através de sorteio por computador, quer dizer, impessoal. E só com esse número, esse 2,5%, a gente observa essa queda. Mas tem as outras partes. O exame randômico é depois o exame pós-acidente, o exame motivado. Então, o grupo de trabalho, os supervisores, acham que um trabalhador está estranho, ele mudou de comportamento nos últimos 2, 3 meses, certo? Então, ele é selecionado para teste. Claro, e tudo isso de uma forma, é importante isso. O teste é extremamente o quê? Nós preservamos a identidade, é confidencialidade e anônimo. Então, ser forma ética. Tanto assim que nós nunca fomos... Eu sou médico. Se eu tivesse alguma forma, eu teria sido processado por divulgação de laudo, e nunca fui. Nós nunca fomos. Por quê? Exatamente, é anônimo, só a pessoa, o supervisor que sabe, certo? Mas todo mundo sabe, né? Os seus colegas, todo mundo sabe quem é. E quando ele é recuperado, a alegria de todos é extremamente muito grande. Então, como eu disse, esse programa é totalmente confidencial, tá certo? E exatamente atende a todos os requerimentos das legislações e dos códigos de ética profissional. Tá. Tem mais uma pergunta? Você fez uma pergunta sobre crack, né? Bom dia, meu nome é Marcos, sou piloto agrícola, atuo no Maranhão. A pergunta é a seguinte, o senhor comentou que o crack, após o uso, 10 dias tem um diagnóstico, 100 dias tem outro diagnóstico. Eu queria ver se tem alguma coisa relacionada ao álcool. Tipo, usei álcool hoje. Em 2 dias, 3 dias, você tem um retardo, a recuperação do cérebro. Porque é comum na região que eu estou, aniversário meu, do Marcos. A gente faz uma festa com todo mundo e sempre é o excesso. Isso na segunda-feira, fim do dia. Terça-feira, todo mundo volta com um cronograma normal. Será que isso não é também prejudicial? Essa que era a minha dúvida, saber se tem uma referência com relação a isso. Marco, essa é uma excelente pergunta e eu tenho a resposta para isso aqui, é importante. Ele quer saber se o uso hoje, nesse instante, de qualquer substância, mas em específico do álcool, ele impacta numa atividade ou atenção futura da pessoa em quanto tempo? Então, eu tenho a resposta nas todas as 3 perguntas. Em primeiro lugar, foi feito um estudo nos Estados Unidos, certo? Entre médicos. Então, eles pegaram 2 grupos de médicos, foram 16 de um grupo, 16 do outro. 16 médicos chegaram para eles assim, olha, hoje vamos fazer tudo com
código ético, etc. Vocês 16 foram selecionados, vocês podem beber à vontade. No domingo, vão levar para uma festa, vocês bebem responsavelmente, ok? Às 11 horas, 10 horas da noite, nós vamos pescar vocês, um Uber, um carro, vai levar vocês para casa. 6 horas da manhã, vamos pegar vocês para fazer um exame para o hospital, para fazer uma cirurgia robótica, claro, certo? Que nós vamos medir o número de erros que vocês têm. Assinatura, compliance e tudo. Outros 16, totalmente abstêmio. Não pode beber. Checavam, estão em casa, não podem beber um gota de álcool. 6 horas da manhã, um carro chegou lá, pegou eles para fazer para o hospital. Bafômetro em todos. Etilômetro. Zero. Então foram medir o número de erros através de uma cirurgia robótica de média complexidade. É uma cirurgia que demora 6 a 8 horas para completar. Nas primeiras 2 horas, o número de pessoas do grupo que bebeu tinha um número de acidentes ligeiramente, não significativo, menor do que o grupo que não bebeu. 4 horas depois, o número de erros moderado, graves, mediamente graves, a muito graves, aumentou 20% em relação ao grupo que não bebeu. 6 horas depois, aumentou para 40%. 8 horas depois, quem bebeu não conseguiu terminar a cirurgia. Nenhum deles. Ou seja, o efeito do álcool não é a quantidade de álcool que você tem no sangue, mas a quantidade, o efeito do álcool sobre o sistema nervoso central. Certo? Eu posso até publicar, se vocês quiserem mandar um e-mail para mim, eu mostro para vocês, tem esse programa muito interessante, justamente os efeitos posteriores. Então, as outras drogas também. Segundo, eu posso medir se a pessoa usou drogas, álcool, 2, 3 dias antes? Tem um estudo chamado, o álcool, quando é metabolizado, ele forma no fígado um que é chamado etileno glucuronida, etanol glucuronida, ele chama ETG. Eu posso detectar ETG na urina até 60 horas depois que a pessoa tomou ou teve exposição ao álcool, certo? E na Europa, por exemplo, se você for pego sob efeito, você sabe, ele perde a carteira na hora. Para recuperar essa carteira, ele fica 1 ano sem carteira. Então, quando ele for aplicar, ele tem que fazer um teste de ETG no cabelo. No ETG no cabelo. Se for acima de 30 picogramas, significa que ele bebeu abusivamente naquele trimestre. Se for abaixo de 30 picogramas, ele bebeu dentro dos limites sociais. Se der positivo, acima de 30 picogramas, ele não recebe carteira mais na vida. Alguns países são assim. Acabou. Se ele tiver menos de 30 picogramas, recuperou a carteira de dirigir. Se ele for pego alcoolizado no ano seguinte, perde a carteira pro resto da vida. Então o ETG na urina até 60 horas depois. E nós fizemos isso para uma empresa de mineração. Se queriam saber, eu mandava algumas pessoas para fazer uma fiscalização, os engenheiros para fiscalização. Nós vamos mandar, mas eles não podem beber, embora se embarcar sexta-feira, segunda-feira fizemos testes. Nós pegamos pessoas que beberam no domingo, na sexta-feira e no sábado e perderam aquele emprego para ir para Chile e fazer uma fiscalização. o laboratório Maxilabra faz ETG na urina e no cabelo. Eu acho que somos o único laboratório no Brasil que faz isso aqui, justamente, se for isso que você quer fazer. Mas o prejuízo é importante. Apesar do alcoolemia zero, tem o que vocês falou agora, exatamente isso. Só para lembrar vocês que, obviamente, a gente está falando, depende de quanta quantidade. Se a gente está falando de alguém abusivo, se a gente está falando de alguém que bebe contumaz mesmo, né? Então, mas de qualquer maneira, o teu organismo depende de algumas horas para poder estar expelindo essa substância, né? Olha, eu fui informada que o nosso tempo acabou, mas nós estamos no Stand 92 até o final da feira, amanhã, prestando quaisquer esclarecimentos. Temos lá uma equipe que pode ajudar a prestar esclarecimento, ainda o doutor, ok? Então, obrigado pela participação de vocês. Até mais.